O tempo passou e Alice ainda tentava se recuperar do último pesadelo com Freddy Krueger, que quase acometeu sua vida e intentava levá-la para a vala, tal como fez com Kincaid, Joey e Kristen no passado recente. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez em Springwood, há pouco menos de um ano da última vez que Freddy Krueger botou o terror na rua Elm, e esta é a hora do pesadelo. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror, e depois de uma pancada como foi Halloween, eu volto com outra porque esse fim de ano promete aqui nesse canal, tá? Antes de qualquer coisa, preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do IPN aqui no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Peço também encarecidamente a todos que ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por causa de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Tá? Pessoas, olha, eu queria aproveitar, deixa aí o momento oportuno para dizer que um grande parceiro meu aqui do YouTube voltou com o canal dele, que estava parado há séculos. É tipo o meu. Tá, esse é o Gabriel. Eu falei do canal dele no vídeo sobre Colheita Maldita, isso faz mais de 4 anos, mas agora, reformulado, ele voltou à ativa, fazendo análise sobre o cinema de forma geral, reagindo aos trailers e às novidades na academia. Então, se vocês puderem, deem uma visitada no Denver's Corpse, que é o nome do canal, e conheçam o trabalho dele, porque basta você conhecer e ver uns 2 ou 3 vídeos dele para gostar e se inscrever lá. Então, por favor, façam isso. Bom, sem mais enrolar, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Bom, então quer dizer que há pouco menos de um ano, Freddy Krueger resolveu passar o rodo no condado, levando Joey e Kincaid para a vala, e Kristen também foi morta? O problema é que essa última tinha um dom peculiar, uma habilidade de controlar seus próprios sonhos que não se extinguiu quando ela foi morta, mas sim transmitida para Alice, e eu digo por quê. Quando estava prestes a morrer, Kristen, a que realmente tinha esse dom, chamou Alice para participar do seu pesadelo com Freddy Krueger na intenção de tentar lutar contra o monstro. Vejam, Freddy Krueger ia matar ela no sonho, a Kristen, e para se proteger então ela chamou sua amiga Alice. Só que Alice, pessoas, em nada tinha a ver com Freddy Krueger inicialmente, pois o passado dela não cruzava com o do monstro enquanto vivo. O de Kristen sim, já que os pais dela ajudaram a matar o psicopata assassino de crianças ali da Rua Elm no passado. Só que por ter essa habilidade de controlar seus próprios sonhos, instantes antes de morrer, ela transferiu esse dom para Alice, ou seja, deixando uma parte dela, Kristen, ainda viva, mas dentro de Alice, tornando-a, a partir de então, a próxima vítima de Freddy Krueger. O clima em Springwood, porém, mudou bastante, porque após o número crescente de registros de mortes entre jovens durante os sonhos, o condado parecia finalmente ter conhecido a paz. Alice Johnson é uma sobrevivente desse surto, mas haviam sequelas psicológicas sobre as quais ela não podia controlar. Inevitavelmente, o trauma do confronto vitorioso que teve com Freddy Krueger durante seus pesadelos no passado voltava em forma de sonho, e na visão dela, esses sonhos anunciavam que algo de muito ruim estava para acontecer. Ela estava certa. O grande problema, pessoas, é que dessa vez os pesadelos de Alice inicialmente não eram necessariamente com Freddy Krueger em si, mas sim com suas origens de fato. Observem que é justamente através dessas visões que Alice descobre que, devido à negligência dos guardas da clínica The Hathaway House, que era um hospício para criminosos insanos, uma enfermeira voluntária no serviço da clínica ficou acidentalmente presa durante dias. Seu nome era Amanda Krueger, mas no mosteiro seu nome tornar-se-ia Irmã Maria Helena. Durante essa clausura, a Amanda Krueger foi vítima de tortura e de um estupro coletivo que culminou em sua gravidez e resultou no nascimento de seu primeiro e único filho, sobre o qual ela denominaria Frederick Charles Krueger. Nas visões de Alice, o bebê Freddy Krueger nasce com um aspecto deformado e, de certa forma, bem diabólico. Parecia que ele, apesar de recém-nascido, já tinha seu destino fadado à pura maldade, e Alice sabia disso. Ainda em pesadelo, o bebê Freddy Krueger retorna à igreja onde travou sua última batalha com Alice, onde foi derrotado, e regenera-se à fase adulta, afirmando que já sabia como se destrancar desse universo onde ele houvera sido preso. Só que Fred não contaria que sua mãe, Amanda Krueger, também tivesse certa influência nos sonhos da menina, e nestes, ela pediu a libertação de sua alma, encurralada no que ela chamou de torre.
Nem mesmo a euforia da formatura no high school fez Alice ficar mais tranquila, não. Não nos esqueçamos, pessoas, que a menina herdou um dom de controlar os próprios sonhos, de modo a, inclusive, convidar quem ela quisesse a participar dos dela. Esses pesadelos terríveis, porém, a faziam crer que tal controle havia se perdido, e Dan Jordan, seu namorado desde os acontecimentos anteriores, tentava confortá-la de todo modo, e essa última visão que Alice teve foi determinante para que se tivesse a certeza de que Fred Krueger estava voltando. Então, o Dan precisava correr para proteger sua namorada na lanchonete onde ela trabalhava. Bom, pessoas, apesar de tudo que viveu há pouco menos de um ano, parece que o Dan não aprendeu muita coisa com os erros do passado e cometeu o infortúnio de dormir ao volante no caminho até Alice. A gente sabe que com o menor vestígio de Fred Krueger ter voltado, que qualquer cochilo deve ser evitado, sobretudo conduzindo um carro. Pois acreditem, Fred Krueger invadiu o sonho de Dan, que cochilou ao volante, e de maneira subversiva torturou sua impotência até levar o garoto para a vala a poucos metros de chegar até a namorada. E impactada com a visão do acidente que acometeu seu namorado, Alice teve de ser hospitalizada e, em estado de choque, ainda sob os cuidados médicos e de seu pai, Dennis Johnson, ela foi surpreendida com a notícia de que estava grávida. Ora. Alice, então, estava grávida. Que notícia mais inconveniente baseada nas visões que ela teve com Amanda Krueger e sua gravidez indesejada. Alice percebia essa inconveniência, mas para tanto, em nada lhe pareceu estranho o surgimento de um garoto ali, no quarto de hospital, chamado Jacob à sua frente, lamentando pela morte de Dan. Como ele sabia sobre o Dan, eu não sei. Aquele garoto nem era para estar lá, porque não tinha nem ala infantil nesse hospital. Mas já já a gente vai entender a natureza desse moleque. Juntando as evidências, Alice convoca seus amigos Yvonne Miller, uma atleta, Greta Gibson, aspirante a modelo contra a vontade, e o crush dessa menina, o desenhista Mark Gray, para discursar sobre a história de Fred Krueger transmitida em seus próprios pesadelos durante os últimos dias. Ela revela aquilo que já sabemos. Havia uma freira chamada Amanda Krueger que ficou acidentalmente presa no manicômio, onde foi estuprada e mantida até dar à luz a Fred Krueger, que mais tarde tornaria-se o notório assassino de crianças da rua Elm. Em seguida, Krueger foi preso, mas por causa de falhas em sua acusação, foi rapidamente solto da prisão, o que rebelou os pais dessas crianças mortas e outros pais que estavam revoltados com a soltura do monstro, até que todos esses, em ato de vingança, atearam fogo em Fred Krueger para que ele sucumbisse em chamas até a morte. Para Alice, a morte de Fred Krueger seria apenas o começo de um surto de assassinatos de jovens através de seus pesadelos, e ela estava segura de que seu dom herdado de controlar os próprios sonhos estava sendo usado por Fred Krueger contra ela própria e contra eventuais novas vítimas do monstro. Uma das coisas que intrigava Alice Johnson, porém, é que as novas aparições de Fred em sua mente não mais vinham em forma de pesadelo, mas como visões acordadas. Isso preocupava pessoas, porque agora não bastaria que ela dormisse para ver o monstro. Ele estaria lá para ela mesmo sob a plena luz do dia e no auge de sua consciência. Mas por quê? Teria Fred Krueger tamanho poder e influência a ponto de controlar os sonhos e visões de Alice? Era o que parecia. E nem mesmo a palavra amiga de seus colegas mais próximos a confortariam. Sabe por quê? Porque Alice temia que a proximidade com seus amigos afetasse a eles, como afetou Kincaid e Joey e vários outros no passado. Ela temia que através dos sonhos dela, os seus amigos mais próximos se machucassem e... Bom... A morte súbita de Greta, enquanto caiu no sono durante um luxuoso jantar em família, foi a prova viva de que Fred Krueger estava assim sob o comando. E, senhoras e senhores, como isso seria possível? Digo, como seria possível que Fred Krueger matasse Dan e Greta sem passar necessariamente pelos sonhos de Alice, que seria uma espécie de atalho para a subconsciência deles? Vale lembrar que desde que foi derrotado, Fred Krueger estava impotente para cometer as atrocidades que queria. Então isso significa dizer que, de algum modo, o monstro da rua Elm encontrou uma maneira de voltar, conforme ele mesmo havia previsto num pesadelo para Alice. A morte de Greta, pessoas, percebam, abalou bastante o trio restante, mas alvejou Mark de forma mais profunda. Eles não eram namorados, tá? Mas o garoto era apaixonado pela menina. E, de fato, era complicado acreditar em coincidência, como insistia a Yvonne, quando dois amigos morrem num período de 2 dias. Não era coincidência, e Mark sabia disso. Mas nem mesmo o dia cansativo que ele teve no trabalho e dolorido pela circunstância da morte o impediu de cochilar ao fim da noite, quando Alice o tentava confortar. O Mark caiu no sono, e seu último desenho feito em sua mesa no quarto dava dicas sobre o que ele passaria a sonhar.
Essa casa, pessoas, nós já vimos antes, tá? É justamente a casa de Nancy Thompson, onde as primeiras ocorrências de Fred Krueger aconteceram e para onde o monstro tentava levar Mark para submetê-lo ao fim da vida, mas graças à astúcia e ao dom de Alice, ela foi capaz de intervir e evitar que a morte de Mark acontecesse. Vejam, Alice conseguiu invadir o sonho de Mark para tentar trazê-lo de volta de seu sonho e impedir que ele tivesse o mesmo destino de Greta e Dan. Mas enquanto tentava recuperar seu amigo, ainda dentro do sonho, a menina encontrou o Jacob, aquele garotinho que a ela apareceu no quarto de hospital. Jacob, dessa vez, parecia confuso e furioso, tá? Ele revelou que tinha um amigo de mãos engraçadas e que esse amigo havia lhe dito que sua mãe não lhe dava a atenção necessária e que Alice não gostava do garoto, do Jacob. O amigo de mãos engraçadas, se não ficou claro, era Fred Krueger. E se para bom entendedor essa meia palavra bastar, Jacob era o filho que Alice estava esperando e, senhoras e senhores, essa era a chave para Fred Krueger voltar. Com a ajuda de Alice, o Mark conseguiu acordar antes de ser acometido, mas essa experiência reveladora pela qual acabara de passar deu à menina preocupação para com seu filho ainda em sua barriga. De algum modo, Fred Krueger o usava para enfraquecer as habilidades de Alice. Mas que modo era esse, meu Deus do céu? Pois nessa hora, ela indagou a cética Yvonne sobre se fetos são capazes de sonhar. Pessoas, fetos sonham. Era assim que Fred Krueger enfraquecia Alice Johnson e detinha suas habilidades de controle dos sonhos. Para verificar a saúde do bebê, a Alice foi ao médico fazer ultrassom e descobriu talvez muito mais do que gostaria. Durante o exame, a menina teve a visão macabra de seu bebê estar sendo atormentado e alimentado com almas por Fred Krueger em seu ventre, o que faz todo sentido. Faz sentido porque Alice já tivera visões de seu filho crescido, né, como Jacob, o garotinho do hospital, afirmando ter um amigo de mãos engraçadas e que esse amigo execrava sua mãe, no caso ela. Então Alice precisava fazer algo para impedir que o monstro continuasse aparvalhando o bebê dela. Para isso, ela juntou os amigos. O ceticismo de Yvonne irritava à medida que o compromisso de Mark aumentava. Mark estava determinado a encontrar uma solução, e justamente por causa disso reuniu todo o material de estudo que lhes pudesse auxiliar a encontrá-la. No entanto, pessoas, os recortes de jornal que Mark agrupou revelavam a história de uma freira, a tal Amanda Krueger, que mesmo após ter tido seu bebê daquela forma horrível e indesejada, e esse bebê era o Fred Krueger, ela assim mesmo teria passado a vida no The Hathaway House, o hospício onde tudo aconteceu. Mesmo com seu filho já adulto, já assassino, a notícia do jornal reportava que Amanda teria se matado de desgosto e enforcada após o julgamento de Fred Krueger. Porém, seu corpo jamais houvera sido encontrado. A própria lápide onde ela teria sido enterrada era uma lápide vazia. Então, de acordo com os dogmas do cristianismo, religião pela qual ela era devota, a alma de uma pessoa que não é enterrada fica atormentada e presa no seu lugar de descanso. Alice, então, lembrou daquela visão que teve, dias atrás, onde Amanda suplicou pela libertação de sua alma, pedindo-a que a procurasse na torre. Vocês lembram disso? Propositalmente, então, Alice dormiu, deixando Mark em sua vigilância. Dormiu porque sabia que apenas assim reencontraria Amanda e talvez ela pudesse guiar seus passos até a tal torre. Simultaneamente, do outro lado da cidade, Yvonne caiu no sono na piscina. E anticética, agora sim essa chata do inferno, acredita em Fred Krueger. Alice e Krueger se encontram e brevemente se confrontam, mas há sessões naquele lugar, no sonho, que Fred Krueger não consegue entrar por causa da influência de sua mãe Amanda, uma vez que em seu sonho, Alice se colocou no The Hathaway House, o hospício onde a mulher trabalhava no passado. Em questão de minutos, tanto Yvonne quanto Alice acordaram de seu sono, e essa última, ao acordar, observou Mark, que deveria estar vigilante, morto. Mark morreu porque dormiu, e num confronto cartoonizado, coisa que ele tanto gostava, ele foi dilacerado por Fred Krueger, e o terror, senhoras e senhores, estava institucionalizado. Told ya, comic books was bad for ya. As duas sobreviventes, portanto, discutem que o necessário a fazer era ir ao então abandonado The Hathaway House, e o hospício, né, e procurar vestígios que as fizessem encontrar a alma de Amanda Krueger por lá. Yvonne foi, fisicamente, foi acordada, e Alice, através de sonhos, buscaria confrontar Fred Krueger mais uma vez. Ambas em ação, simultaneamente, em dimensões diferentes, se é que se pode dizer assim.
Pessoas, durante o sonho e após uma perseguição bastante psicodélica e n-dimensional, Alice encontrou seu filho, o Jacob, mas ainda não estava claro de que forma Fred Krueger estava atuando. Fred era traiçoeiro e até simulou ser Dan, o pai de Jacob, para tentar atrair de volta o garoto a seu controle. A verdade, pessoas, é que durante todo esse tempo, desde que foi derrotado, Fred Krueger não havia morrido, tá? Ele havia se escondido dentro de Alice. Foi exatamente dessa forma que encontrou a chave para voltar a seu mundo, através dos sonhos de Jacob, ainda na barriga de Alice. Porque a habilidade herdada da menina de controlar os próprios sonhos nunca esteve fragilizada como ela pensava. Essa habilidade apenas estava confundida. De forma carnal, ainda em seu sonho, Alice e Fred se desfundem e enquanto isso acontecia, finalmente, Amanda Krueger havia sido encontrada e sua alma, por sua vez, liberta. Senhoras e senhores, pois enquanto acontecia a desfusão, né, se é que essa palavra existe, Amanda Krueger se revelou naquele ambiente e aconselhou o pequeno Jacob a enfrentar o monstro, pois a força que Fred Krueger lhe havia dado poderia e deveria ser usado contra ele nesse momento muito mais do que oportuno. Jacob lança sua fúria a Fred Krueger, que, em seu último ato e mais uma vez derrotado, se recolheu à sua insignificância e à degeneração ao seu estado de bebê deformado, e em seguida a condição de feto, voltando ao ventre de sua mãe, a exemplo do que acontece com Jacob em relação a Alice. O maior horror de Fred Krueger, pessoas, aquilo com que ele jamais poderia contar, era de que sua mãe lhe deu a vida, mas também lhe ofereceu a morte. Não seria possível, porém, afirmar que Fred Krueger havia sido exterminado de vez da face da Terra, porque... Bom, ele não é da Terra, né? Ele vive nos pesadelos. A Hora do Pesadelo, o maior horror de Fred, ou, originalmente, A Nightmare on Elm Street, The Dream Child, é o quinto filme da franquia A Hora do Pesadelo, ou Nightmare on Elm Street, de terror slasher, tendo essa quinta parte sido lançada em 89, distribuída pela New Line e com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa registra uma média de 5,1, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 33% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada, por sua vez, se coloca em cima do muro, praticamente de forma unânime, reunindo argumentos favoráveis ao contexto estético da produção, mas contrários à construção da narrativa e atuação dos personagens. Eu, particularmente, gosto dessa quinta parte, tá? Cuja qual Stephen King foi convidado a dirigir o filme, o que não rolou, mas rendeu ao Stephen Hopkins, nomeado a diretor, um bom trabalho de compensação de tempo que o levou a dirigir Predador 2 no ano seguinte. Aos bolsos da bilheteria mundial, o longa arrecadou pouco mais de 22 milhões de dólares, tendo gasto apenas 6 para ter sido feito. Pessoas, Fred Krueger é o maior vilão do horror. Pra mim, tá? E nessa quinta parte, apesar de ter sido, na minha visão, tá? Apesar dele ter sido pouco aproveitado, particularmente eu ainda considero o filme bom. De longe não é meu preferido dentro da franquia, tá? Mas é indispensável para perpetuar o nome de Fred Krueger de vez na história do horror. Comigo, o maior horror de Fred tem nota 7. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.